de Marcelo Queiroga. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Ministério da Saúde, especialmente a Mariana, o Matias e o Theo, que são nossos prematuros, e eles estarem tão bem assim, é uma prova que devemos investir nos cuidados da saúde materno-infantil. Eu sou o 50º ministro da Saúde da República Federativa do Brasil. E eu sou o ministro da Saúde de um governo conservador. O que significa isso? Significa que é um governo que tem compromisso com a vida desde a sua concepção. E, mais uma vez, deixar reiterado, nós somos contra o aborto e seremos contra o aborto onde estivermos. E ponto final. Doa a quem doer. Aborto não é prevenção de prematuridade. Aborto nem feticídio é prevenção de prematuridade. Prevenção de prematuridade é cuidar das nossas mães, desde o momento que há a concepção, nas unidades básicas de saúde. É um compromisso que foi feito no início desse governo e que se mantém firme. Governo conservador é um governo que tem intolerância com a corrupção. Governo conservador é o que ocupa as funções do primeiro escalão do Ministério da Saúde com técnicos, com servidores públicos, não entregando a partidos políticos, como nós vimos no passado. Se não, vejamos, secretário executivo, doutor Bruno Dalcomo, servidor público gestor do Ministério da Economia, secretário de Atenção Primária à Saúde, professor Rafael Câmara, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, secretária de Atenção Especializada à Saúde, enfermeira Maíra Botelho, servidora pública de Minas Gerais, secretária de Ciência, Tecnologia, Inovação e Subestratégicos, Sandra de Castro Barros, servidora do Ministério da Saúde desde 1986, secretário da Saúde indígena, Reginaldo Ramos Machado, servidor público federal do Exército Brasileiro. Está aqui a doutora Lana, professora da Universidade Federal do Amazonas. O Ministério da Saúde está afastado da ciência? É cuspir nos servidores públicos desse ministério, nos técnicos que constroem as políticas públicas e que são um direito de todos e um dever do Estado. Não há nada aqui que não passe pela análise técnica, não há uma portaria sequer que não passe pela análise do impacto regulatório. E todos que integram esse Ministério da Saúde sabem disso. Nós enfrentamos a maior emergência de saúde pública que o mundo já viu, a pandemia da Covid-19. Quando eu assumi o Ministério da Saúde, nós tínhamos mais de 3.000 óbitos por dia, e hoje a média móvel de óbitos é inferior a 50. Enfrentamos um alfabeto grego de variantes, a original de Wuhan, depois a Gama, depois a Delta, depois a Ômicron, subvariantes da Ômicron. E como é que estamos vivendo hoje? O país voltou a ter esperança para nossos filhos, preservamos empregos, fizemos o país crescer, reduzimos a inflação, investimos 500 bilhões de reais no Sistema Único de Saúde, triplicamos a nossa capacidade de vigilância em saúde, os Centros de Informação e Vigilância Estratégica em Saúde. Sabe quantos eram quando nós assumimos? 55. Sabe quantos são hoje? 180. O que aconteceu de 2008 a 2018? Fecharam 40.000 leitos hospitalares, a metade de psiquiatria e a outra metade, meu querido Carlos Alberto, de pediatria. Essa gente fechou
20 mil leitos de pediatria no Brasil. E hoje o que nós escutamos? Retóricas para ser econômico, porque são mentiras. Os dados estão aí postos, o CNES, basta olhar. Em 2010, era 2,3 leitos por 10 mil habitantes. Leitos de terapia intensiva, no pico da pandemia, chegamos a ter 46 mil leitos hospitalares habilitados, 14 bilhões de reais injetados na veia do sistema de saúde do Brasil. 48 mil unidades básicas de saúde. E o programa Previne Brasil. Minha colega Ariane, que é cardiologista, eu sou da cardiologia intervencionista, médico especializado, mas aqui no Ministério da Saúde a prioridade foi a atenção primária. E o programa Previne Brasil é um modelo disruptivo para avançarmos na saúde pública do nosso país. Conecte SUS, 85% da população brasileira cadastrada no Conecte SUS. As metas, cobertura vacinal, realização do pré-natal, está lá. Ah, não, inexequível, os pequenos municípios não têm condição de fazer isso. Ora, como não? Eu fui no interior da Paraíba, São José da Lagoa Tapada, nota elevada no Previne Brasil, nota 10. 90% de cobertura da vacina pentavalente. O estado da Paraíba já tem 95% de cobertura de pólio. O estado do Amapá já tem 90% de cobertura de vacina de pólio. E é verdadeiro esse dado, porque são dados que são informados através do SUS-AB. Não é como nas cidades do interior do meu Nordeste, que as pessoas compravam fiado nas vendas e anotavam numa cadernetinha, que era como se anotava a vacinação no Brasil no passado, ou não. Ah, tínhamos 95% de cobertura vacinal. Quem certifica isso? Quem? São as verdades. Hoje, qualquer brasileiro entra no Conecte SUS e tem acesso à sua vacinação contra a Covid. Com o Conecte SUS, descobrimos uma fraude de 2 bilhões de reais na farmácia popular do Brasil. 2 bilhões. Isso equivale a quase todo o programa da farmácia popular do Brasil. Das mais de 30 mil farmácias credenciadas. Desde 2011 não se colocava um medicamento na farmácia popular do Brasil. Desde 2011. Diabetes era tratado com glibencamida e metformina. Incluímos a dapaglifosina, uma medicação inovadora, ainda com patente. Incluímos 5 medicamentos na farmácia popular do Brasil. Ah, estão destruindo a farmácia popular do Brasil. Como? Se nós colocamos medicamentos que a 2011 não colocavam. E podemos abrir cada gavetinha dessa e olhar nos olhos de cada um, sem medo. Eu sempre digo, há o tempo do governo e há o tempo da sociedade. Os governos são finitos. O tempo da sociedade é o tempo todo. E devem os governos, sim, deixar legados, que são as políticas públicas do interesse do povo brasileiro. Ora, a rede de atenção materno-infantil, o que fez? Dobrou os recursos para a atenção materno-infantil. Criamos uma perspectiva de assistência à gestação de alto risco, que nós sabemos a causa de mortalidade materna, sangramento, hipertensão arterial, infecção. E isso não se resolve nos centros de parto normal. De jeito nenhum. Colocamos em prática o Cuida Mais Brasil, para ter pediatras e obstetras nas unidades básicas de saúde. Claro que não serão nas 48 mil unidades básicas de saúde, é inexequível. Nós não temos esse número todo de pediatras e de obstetras. Mas já é uma sinalização que devemos ter um olhar diferenciado para as nossas mães e para os nossos filhos, que são o futuro dessa nação. Pois bem, uma sociedade de saúde coletiva contra os pediatras e as obstetras nas unidades básicas de saúde.
que vamos acabar com a atenção primária colocando pediatra na atenção básica. Imagina se colocar pediátrica na atenção básica, vai acabar com a atenção básica. Que isso fere os princípios da atenção básica. Que princípios são esses? Criado por essa gente que não tem compromisso com as nossas crianças. A nossa enfermagem, piso da enfermagem. No passado, esse projeto de lei foi vetado. E nós sancionamos. Esses são os fatos. Vamos conversar mais sobre a prematuridade. Hoje temos uma fronteira tecnológica imensa. E essas novas tecnologias, de maneira judiciosa, devem ser incorporadas no sistema de saúde. Temos a medicina fetal, um avanço extraordinário. Crianças com meningomielocele, que podem ser operadas ainda no útero da mãe, trazendo um benefício extraordinário, ou crianças com cardiopatias. Nós colocamos a telesaúde no Sistema Único de Saúde. É uma portaria minha. Não sei se vão querer revogar a telesaúde do SUS. Espero que revoguem as práticas de corrupção do passado. Essas, sim, não são do interesse do povo brasileiro. Pois bem, com a telesaúde, nós podemos fazer, até mesmo treinando os médicos da atenção básica ou a enfermagem, para fazer cortes de ultrassom e descobrir, por exemplo, uma transposição das grandes artérias, não é, Marcelo Sampaio? E aí a criança já vai ser referenciada para um hospital que pode atender. A Mariana aqui descreveu o HCB, não é? Hospital da Criança de Brasília, HRC, onde ela teve um atendimento excelente pelo Sistema Único de Saúde. Eu fui a Angola, cheguei em Angola, visitei uma maternidade. Nós temos um técnico, um pesquisador, que se dedica à questão dos bancos de leite humano. O professor João Aprígio, da Fiocruz. Pois bem, ele lá é um deus. E, por conta do que ele fez, eu também fui muito bem tratado lá. Não é? E o que é que eles queriam lá? Não estavam querendo nenhuma válvula transcatéter. Eles queriam, era banco de leite humano. Uma política pública extraordinária. A Mariana disse que o leite era dela, o leite é dos seus filhos. Não é? Mas tem mães que não conseguem amamentar. E o Ministério da Saúde também fornece leites especiais para as crianças, que passam por uma análise, naturalmente, no âmbito da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos. São muitas ações que são realizadas no Sistema Único de Saúde, nos nossos 7.000 hospitais. Nós temos 7.000 hospitais no Brasil. 500.000 leitos hospitalares. 50.000 leitos de terapia intensiva. Esse governo vai deixar um legado de mais 7.000 leitos de terapia intensiva, 1,2 bilhão de reais por ano. Ah, o SUS é subfinanciado. Grande novidade. Nós já lidamos com esse subfinanciamento do SUS desde 1988. Emenda Constitucional 29 buscou soluções de mais recursos para o SUS. Lei Complementar 141 deixou claro quais são as responsabilidades da gestão tripartite, a União e os entes subnacionais. Estados têm que investir 12% do seu orçamento na saúde. Municípios, 15%. Eu já andei esse Brasil todo, de norte a sul, de leste a oeste. Pois bem, toda vez que eu converso com um prefeito, ministro, aqui a gente investe mais do que o mínimo constitucional. Onde está isso? Onde está isso público? Está aqui a minha esposa, Simone, o pai dela era meu pediatra, e ele dizia que as mães diziam que os filhos eram os primeiros lugares da turma. Ele disse, eu sou médico só de mãe de filho gênio, em primeiro lugar, ou essas mães não estão dizendo não, necessariamente a verdade, eu sou muito orgulhoso de seus filhos. É mais ou menos como eu me sinto em relação a esses aí que dizem que investem o dobro do mínimo constitucional. Só que nós deixamos transparente os investimentos que fazemos.
o que não existia aqui no passado. Vai lá no site do Fundo Nacional de Saúde. Veja lá, saldos na conta de municípios e de estados. Sabe quanto é que tem? Hoje, aqui, na mão dos municípios e dos estados, 29 bilhões de reais não executados. Pode olhar lá, Carlos. Vai lá no Fundo Nacional de Saúde e olha lá. Saldo está lá. Chegou aqui um pequeno município do Maranhão querendo que aumentasse o teto MAC. Teto de média e alta complexidade. Ah, você quer aumentar? Entra lá, vê como é que está a execução dele, do teto MAC. Só executou 49% do recurso federal que recebeu. Como é que eu vou aumentar o recurso? Não tem condição. Quando, na realidade, ele devia ter executado o recurso que foi para lá e ele devia ter colocado 15% do orçamento dele e devia o Estado ter colocado 12% do seu orçamento. E colocam? Não colocam. Não colocam. E a gente precisa começar a medir essas questões aqui. Nós começamos a medir. O programa Previne Brasil é o exemplo. E aí a gente tem condição de monitorar as políticas públicas. O Ministério da Saúde não pode ser uma agência de repasse de dinheiro. O Ministério da Saúde é onde devem ser formuladas as políticas públicas. E o Ministério da Saúde, Marco, precisa monitorar o que está acontecendo. Agora mesmo, durante essa pandemia da Covid-19, investimos uma fortuna em pesquisa. Tanto o Ministério da Saúde como o MCTI, o CNPq. A grande maior parte dessas pesquisas não foram publicadas em lugar nenhum. Principalmente quando essa pesquisa, o resultado é negativo. Aí não publica. Não sei por quê. E quando eu falo isso, o ministro é um genocida. Imagina, se eu sou genocida porque eu digo a verdade. Por que eu faço isso? Por conta do Matias e do Theo, que são o futuro desse país. Vacinas contra a Covid, mais de 500 milhões de doses de vacina distribuídas. Poucos países fizeram isso no mundo. Ontem saiu um estudo no Lancet dizendo que as vacinas evitaram cerca de 40 mil óbitos, parece que é 40 mil idosos, mas se tivesse aplicado 8 semanas antes, tinham evitado mais. Mas como é que eu aplico vacina antes se não tinha registro da Anvisa? Quando foi que a Anvisa concedeu o registro? No dia 19 de janeiro, né? Foi pela televisão, todo mundo viu. E quando terminou lá aquela reunião, se aplicou já a primeira vacina. E essa vacina foi útil para nós. Mas até hoje o registro dela na Anvisa é emergencial. Não conseguiu o registro definitivo. Por quê? Vamos aqui combinar e falar sério, olhando no olho, dizendo a verdade à população brasileira. O ministro atrasou a vacina de criança. Sabe quantos segundos eu atrasei a vacina de criança aqui? 0. Nenhum segundo. Agora tem vacinas para 6 meses e até 4 anos. Pois bem, naquela época do ano passado, tínhamos um SPIN, uma emergência de saúde pública. Existia licenças da lei para processos simplificados de incorporação de tecnologias no SUS. Agora não é mais. O Programa Nacional de Imunização, que é um programa antigo do Ministério, precede o SUS, de 1975, mas o programa de imunização é um dos programas do Ministério, apenas um. Tem vários outros. Não é só esse. Pois bem, chegou-se ao entendimento que devia se oferecer essas vacinas para os pais que quiserem vacinar os seus filhos, para aqueles com comorbidades. É exatamente igual o que a Austrália fez. E não há que se falar que a Austrália tem um sistema de saúde ruim, não, que não é. É um dos principais sistemas de saúde de acesso universal do mundo. E eu estou falando isso aqui, não é nenhum juízo de valor do que vai acontecer hoje ou amanhã em relação a esse imunizante, que será avaliado pela Conitec no dia 29 de novembro. Mas, por exemplo, a Alemanha não aplica esse imunizante. Não aplica. Será que a Alemanha não é um país que tenha um sistema de saúde desenvolvido? Será que os técnicos da Alemanha não são bons? Pelo menos teve um jogo de futebol em 2014 que foi 7-1 o resultado.
Vamos mais. Inglaterra também não. Será que a Inglaterra também, o NHS, não é um bom sistema de saúde? Já na Costa Rica, da minha querida Socorro, se aplica. Mudei a regulamentação da CETAI, aqui no Ministério. Só participa da CETAI quem declinar os seus conflitos de interesse. Não, porque os especialistas... eu sou especialista, já presidi 2 sociedades científicas. Pois bem, as sociedades são patrocinadas pela indústria farmacêutica. Ou não? São, né? Não tem problema nenhum. Mas tem que deixar claro qual é o conflito. E o ideal é que nós soubéssemos o tamanho do conflito. Como acontece nos Estados Unidos. Ele é uma lei, sunshine. Entendeu? Então, o sujeito está lá na reunião da CETAI, acabou a reunião, sai direto para conceder entrevista na televisão, para querer emparedar a autoridade administrativa. Enquanto eu for o ministro aqui, que será até o dia 31 de dezembro, não me empareda. Por quê? Porque existe custo de oportunidade, prioridades em saúde, preciso cuidar das crianças. Vocês sabem que sobram vagas na residência de medicina intensiva pediátrica? Sabia disso, Mariana? Sobra vaga. Medicina intensiva de adulto, durante a pandemia, nós precisávamos de intensivistas. Sabe com quem era para formar um intensivista? O sujeito fazia pré-requisito disso, daquilo, outro, uma corrida de 400 metros com barreira. Eu assumi o ministério, liguei para o ministro da Educação, e nós tiramos isso. Agora é acesso direto para formar intensivista. Seguramente estavam muito qualificados antes da pandemia, né? Para atender as síndromes respiratórias agudas graves que chegavam das UTIs, principalmente nos hospitais das cidades do interior do Brasil. Aqui, Lana, do Amazonas. Quanto leite de UTI tinha fora de Manaus? Sabe quantos? 0. 0, nenhum. E a gente sabe quem foi que governou o Amazonas antes da pandemia. Não é? Hoje tem. Em Parintins, 10 leitos de terapia intensiva. É Manacapuru, é isso? Tabatinga. Outros municípios com terapia intensiva. O sistema de saúde ficou mais forte para enfrentar os desafios que temos pela frente. E eu tenho certeza que nós vamos cuidar melhor das nossas crianças. Se quiserem mudar o nome da rede de atenção materno-infantil, muda. Isso, para mim, estou um pouco interessado em nome. Quer botar nome Rede Cegonha? Bota. Mas não tira o recurso. Não desestrutura o programa, que é bom e é do interesse das mães e das crianças brasileiras, que foi pactuado do CONAS e no CONASEMES. Foi pactuado. Foi um parto a fórceps. Acho que teve até aquela manobra lá que diz que tu gosta dela, Rafael. Uma tal de manobra de Cristelé. Mas para aprovar não foi fácil, mas aprovamos. Mas significa dobrar os recursos para a saúde pública. Não é? E vamos continuar trabalhando. Nós temos um apoio forte da sociedade brasileira. E todos sabem disso. Está aí na rua, vestindo as cores da nossa bandeira, que são verde e amarela. E onde estivermos, vamos defender de forma intransigente. E, a partir do dia 1º de janeiro, vamos cobrar. Mas com responsabilidade, com verdade, não com narrativa falsa. Muito obrigado e Deus abençoe vocês.